sejam bem-vindos a mais uma edição do PorcCast. Meu nome é Amanda, sou gerente de serviços técnicos na Grosseries Speak e hoje nós vamos falar sobre os aprendizados, experiências e desafios na gestação coletiva. E para nos auxiliar com esse tema, nós temos aqui o João Vitor, especialista em reprodução da nossa equipe de serviços técnicos, e a Juliana Ribas, nossa especialista em bem-estar animal. Olá, Amanda. Satisfação toda nossa. Olá, Amanda. Muito obrigada pelo convite. E esse tema é muito importante para que a gente possa aí trazer aplicabilidade para o suinocultor brasileiro. Com certeza. Pessoal, eu gostaria de começar esse programa ouvindo sobre a experiência de cada um de vocês na migração da gestação em gaiolas individuais para a gestação coletiva. No Brasil, essa migração ela começou a acelerar com os compromissos públicos das grandes agroindústrias e depois se consolidou com a Instrução Normativa número 113 de 2020. Como que vocês avaliam a experiência adquirida com essa transição até o momento? E quais foram os principais aprendizados? Perfeito. Acho que é uma excelente pergunta para a gente começar a debater o assunto. Eu acho que a Juliana vai concordar um pouco comigo. Se a gente fizer uma reflexão, nos últimos anos, a suinocultura, por si só, ela é muito dinâmica, evolui muito rápido. E eu acho que a gente pode fazer uma reflexão de que, alguns anos atrás, quando a gente dizia muito que a gestação coletiva era uma tendência, a gente estava iniciando realmente a transição de muitas granjas, e hoje a gente pode falar e afirmar que é uma realidade nossa no dia a dia, buscando há 10, 12, um pouco mais ainda, 15 anos atrás, a gente tinha alguns resultados de clientes, resultados da realidade da suinocultura brasileira. A gente tinha em torno de 15, 20% de granjas em sistemas coletivos e muito adaptados a uma realidade numa transição acontecendo. Por exemplo, gestações coletivas com pisos 100% compactos, baias extremamente grandes acontecendo. E hoje, na realidade, é que a gente está falando em torno aí de 70% das granjas que a gente vivencia no dia a dia, em visitas, estando com algum tipo de sistema em gestação coletiva. Então, é uma realidade, e de que a gente, falando muito francamente, Juliana, a gente também ainda segue aprendendo dentro da realidade e aprendendo dentro do sistema de gestação coletiva. Com certeza, João, essa visão é muito importante. Quanto mais granjas a gente tem com o sistema, diferentes tamanhos, diferentes graus de tecnificação, mais a gente pode aprender. E quando a gente para fazer essa retrospectiva de 10, 15 anos atrás, muito era trazido do que estava sendo experimentado lá fora, em granjas com outro grau de tecnificação, com outra cultura de mão de obra, o que é um dos fatores mais críticos para a gestação coletiva, e com outro tipo de desenho de instalação. Então, as primeiras granjas, que foram aqueles pioneiros em fazer essa transição, eles também pagaram um preço mais alto por copiar esses modelos, mas também tiveram a oportunidade de aprender mais rápido com os seus erros e acertos para poder multiplicar em outros sistemas. O que o João comentou, no início, um sentimento, uma percepção sobre o passado, é que muito era, tiramos as gaiolas e soltamos essas fêmeas aqui. E não se olhava muito sobre as necessidades comportamentais desses animais. Então, era o piso compacto, não se olhava a hierarquia, era tudo visto de uma forma muito simplista. E a gestação coletiva, na verdade, ela é extremamente complexa e cheia de nuances para que os resultados possam ser aí iguais ou melhores do que uma gestação em gaiola, porém dentro de um cenário muito mais desafiador, para que a gente possa obter esses resultados. Perfeito. Eu acho que o comentário que a Juliana fez é justamente interpretar e entender de que a fêmea suína está nos ensinando muito no dia a dia como trabalhar e interpretar o comportamento, que é um grande desafio no dia a dia, você saber e interpretar o manejo, o dia a dia, a realidade, diante as recomendações de manejo, as diferenças, as variáveis que você tem de diferentes sistemas de alojamento também, que aí entra a questão de alojamento pós-implantação, pré-implantação, sistemas eletrônicos, sistemas com mini-box. Então,
é um desafio no dia a dia e que a gente vem evoluindo, né, dia após dia. João, você comentou sobre diversos tipos, né, ou diversos sistemas de gestação coletiva. Você poderia caracterizar hoje como que está a suinocultura nessa questão? Como é que está hoje as granjas que têm gestação coletiva? Como que a gente pode caracterizá-las hoje? Perfeito. Se a gente for fazer uma análise de sistemas predominantes, né, atualmente no Brasil, a gente está falando do mini box. O mini box hoje é um sistema que ele está mais predominante dentro dos sistemas coletivos na realidade de granjas brasileiras, tá? E a gente também tem os sistemas eletrônicos que traz outras particularidades, traz outros entendimentos, proporciona algumas rotinas dentro de granja, por exemplo, a análise alimentar, fêmeas não consumidoras, que é extremamente importante e mais crítico em sistemas cobre-solta. O cobre-solta, a gente está falando de uma fase importante, fundamental da migração e fixação embrionária, que ocorre dentro da gestação coletiva. Então, essa interpretação de animais não consumidores te traz um efeito muito forte sobre taxa de parição, tá? Então, o que eu diria assim, a gente tem basicamente predominante são esses dois sistemas e os dois modelos de alojamento, né? Pré-implantação, que seria o cobre-solta, conhecido por nós aqui, e o pós-implantação, que atendendo a legislação, você trabalhando ali até 35 dias, né, 5 semanas de gaiolas dentro do sistema individual. Tá? Bom, pessoal, com base na experiência de vocês de atendimento aqui no Brasil, quais são os pontos que vocês destacam como mais desafiadores para as granjas no manejo, né, ou nessa transição para a gestação coletiva? Olha, Amanda, eu volto no ponto básico de treinamento de pessoas. O cenário brasileiro de mão de obra, às vezes é um assunto que parece um pouco maçante, mas ele é a realidade, né? É um cenário de muita rotatividade. E o funcionário, ele precisa de experiência, e a experiência ela vem com o tempo para poder amadurecer com relação aos manejos. E os desafios de uma fêmea que ela está dentro de um espaço limitado, confinado, como uma gaiola, em termos de comportamento, interação social, manifestação de interações em geral, são muito inferiores e muito incipientes do que quando a gente compara quando essas fêmeas estão em grupo. E em grupo essas fêmeas elas têm comportamentos que são naturais e não desejados. Por exemplo, as brigas para a formação de hierarquia fazem parte dessa espécie. O colaborador, ele muitas vezes se assusta com o que ele vê e ele não sabe lidar, ou mesmo dentro de um fluxo de produção, não sabe o impacto que tem ao misturar uma leitoa com uma multípara, o quanto essa leitoa ela ainda não tem uma maturidade para poder enfrentar essas disputas e se posicionar no contexto hierárquico. E quando a gente falha nesses processos, e aí a gente pode esmiuçar muito mais, as perdas vêm em forma de taxa de parição, em forma de animais que se lesionam e que acabam morrendo, que são fatores que a gente não deseja. Então hoje, se eu pudesse elencar um fator para trabalhar dentro do sistema, é o treinamento adequado do colaborador para entender o animal no contexto em que ele está. O contexto em que ele está de um mini box tem desafios de brigas e de gestão distinto de um contexto de uma alimentação eletrônica, que o animal tem um livre acesso, ou de uma estação eletrônica onde o animal tem que aprender a percorrer um túnel. São exigências diferentes, tanto para as pessoas que manejam, quanto para o animal. E quando a gente fala da base de resultado produtivo, ela é uma consequência da interação animal, pessoa e ambiente. Então, se a gente deixar esse pilar pessoas de fora nesse contexto, na gestação coletiva a gente pode perder 10%, 12% em taxa de parição em categorias mais sensíveis. E são números que impactam diretamente o negócio. Perfeito. Sim, não é só transferir essas fêmeas para a baia e deixar a vida acontecer, né? Exatamente. Sem ter uma gestão, sem ter um olhar de uma pessoa ali, pelo menos nos primeiros dias, né? Na formação desse grupo, fazer as interferências necessárias. Com certeza. Quem vai no grupo? Quais fêmeas estão aptas? Qual o tamanho desse grupo, né? Esse grupo,
ele respeita as características sociais dessa espécie? Então aí a gente começa a falar de conceitos que por muitos anos foram esquecidos dentro da indústria suinícola, que é entender realmente esse animal, como ele responde aos diferentes estímulos. Lá no princípio, no contexto mais simplista do soltar o animal na baia, né, deixar a vida me levar, muitas fêmeas foram soltadas em grupos aí de 40 e 50 Sim. em mini box, e as brigas eram eternas, né, João? Era assim, não, o resultado não veio, o sistema não funciona. O sistema não funciona ou ele não está sendo manejado de acordo com o que esse animal precisa? Então... Que foi justamente uma fase da transição, né? Exato, aprendizado, né? Um aprendizado. E muita percepção assim, existe uma transição, ficou muito focado às vezes na transição da instalação do sistema, mas isso que a Juliana está falando assim, é uma transição também de comportamento da mão de obra, das pessoas, da mentalidade de como trabalhar com o animal. Então, foi e segue sendo um desafio quando você tem uma transição de um sistema individual para um sistema coletivo. Não é somente instalação, não é somente o alojamento. Você precisa ter uma quebra de paradigmas dentro da granja, no entendimento de como o animal se comporta dentro do alojamento, você ofertar ou ter um desenho do sistema coletivo que proporcione a formação correta dos grupos, sem remisturas, você interpretando animais que são dominantes, a dominância acontecendo, você trabalhar com a parte de enriquecimento ambiental. Existe todo um contexto que, numa transição, ela é fundamental. E eu concordo com a Juliana. A mão de obra, a gente precisa mudar a mentalidade. E nem sempre, por mais que a pessoa saiba trabalhar com a gestação coletiva numa granja, e ela porventura passa a trabalhar em outro sistema que também é coletivo, se você já sai de um sistema que é pós-implantação para um sistema cobre-solta, vai ser diferente. As estratégias são diferentes. Então, existe um contexto amplo diante desses desafios. Tá, pessoal, então de forma geral, quando vocês vão até um produtor, como que vocês orientariam essa transição? Quais são os pontos que não podem faltar, pontos assim, orientações técnicas que não podem faltar nessa transição da gestação, né, individual para coletiva? Às vezes a gente tem uma resposta que é o depende. Depende porque o primeiro ponto que eu diria é você estruturar qual sistema você vai fazer. Você tem uma granja que você vai transitar do individual para o coletivo, você vai fazer pós-implantação ou cobre-solta. Quais os riscos? Quais os riscos? Né? Se você vai adotar sistemas cobre-solta, lógico que você vai trabalhar o desenho da granja de acordo com o que você já tem de estrutura, você tem que pensar fortemente num sistema que te proporcione a adaptação ou interpretação de um consumo durante os primeiros 30 dias, 35 dias de alojamento, que vai estar acontecendo tudo dentro, né, de uma gestação coletiva. Se você vai trabalhar pós-implantação, você precisa obrigatoriamente trabalhar o máximo possível de uma recuperação de condição corporal durante o alojamento individual para você trabalhar esse alojamento das fêmeas o máximo possível, ideais dentro da gestação coletiva. A gente vinha conversando, né, Ju, trabalhos recentes dizendo da adaptação de leitoas em gaiola, né, pré-cobertura, em sistemas cobre-solta, por exemplo, que existe uma transição, né, Ju, muito rápida, forte, onde você tem preparação em gestação coletiva, onde você faz uma transição para gaiola, onde você faz uma transição novamente para coletiva, e se você tiver um desenho de baias extremamente grandes, igual a gente teve no passado, igual a Juliana comentou, isso vai te dificultar segregar leitoas de fêmeas adultas. E a leitoa tem um comportamento, né, Ju, totalmente diferente de animais de ordem de parto 2 para cima, né? Elas não hierarquizam tanto, e o que esses trabalhos mais recentes mostram que é uma categoria que segue penalizada, porque as mudanças dela de instalação física, né, o que a gente estava falando, são muito rápidas, e o animal ele não consegue entender todo esse movimento, e depois quando ele é colocado num sistema com fêmeas muito diferentes, ela acaba se tornando essa fêmea que não frequenta o comedouro e acaba tendo taxas de concepção inferiores, o que não é comum na leitoa, né? A leitoa costuma ser aí o nosso target para olhar uma boa taxa de concepção e de parição.
Um outro ponto aliado a isso que o João falou, se a pessoa vai transitar, para mim é fundamental, as baias coletivas, elas têm que respeitar o seu fluxo de produção, para que você possa segregar minimamente leitoas de multíparas e ter toda semana um espaço reservado para aquelas de condição corporal inferior. Então, o desenho, ele tem que ser muito fino. Até se eu vou trabalhar com máquinas, quantas máquinas vão por baia, depende do tamanho da minha granja. Quantas fêmeas eu vou cobrir por semana? Quantas leitoas giram na minha granja por semana? Porque isso muitas vezes é minimizado. E na hora prática da recomendação, que é tudo isso que o João falou, o técnico fica sem alternativas de como ajudar nessa gestão. O desenho não pode ser engessado, né? Exato. Não pode ser engessado. Ele tem que ter uma certa flexibilidade. Às vezes, dentro do mesmo fluxo, você pode ter até 2 tamanhos de baia para poder direcionar grupos mais específicos. E esse é um ponto ainda que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente encontra. Acredito que sim. Esses não compatibilidade, fluxo de produção com as necessidades de comportamento da gestação coletiva. Certo. Vocês falaram da questão da condição corporal, da nutrição de precisão, né, João? Vocês acreditam que dá para fazer uma gestação coletiva bem feita, bem manejada, sem caminhar para a nutrição de precisão, por esse controle individual? Com certeza. Eu acho que começa, não sendo redundante, mas começa um pouco na questão do desenho, do sistema que você vai ter, do tipo de alojamento que se faz, tá? Mas pegando o gancho do pós-implantação, você tem 35 dias para recuperar um animal em alojamento individual. E a gente acaba observando, por exemplo, muitas falhas de recuperação de condição, onde você vai transitar os animais no alojamento e se você não fizer uma segregação o máximo possível de animais ideais com animais ideais, animais magros ou fracos com animais magros. Muitas vezes tem animais em condição física que nem deveria ir para a gestação coletiva. Com certeza. Então você tem que pensar até mesmo no desenho de uma baia hospital, da área hospital, que vem cada vez mais numa transição. A gente vem observando as granjas se atentando em ter o correto espaço hospital para essas fêmeas. Tá? Isso já te proporciona a não introduzir animais com baixa condição física dentro de uma gestação coletiva. A partir do momento que você faz essa recuperação e faz um alojamento adequado, é uma questão da gente manter um trabalho diário de você inspecionar tanto saúde, parte física, condição física desses animais no dia a dia. Vou te trazer um exemplo de granjas em sistema cobre e solta, com sistemas eletrônicos, né, que te proporciona a trabalhar uma interpretação individual diariamente do consumo de ração. Fêmeas não consumidoras, num trabalho que a gente rodou e fez recentemente, a gente observou que animais que não consumiam mais do que 2 dias durante esse intervalo de 21 apresentava de 20% a 25% a menos de taxa de parição do que os animais que permaneciam com alimentação. Interessante. O nosso sistema de gestação coletiva no Brasil é predominante mini-box. O mini-box a gente tem que ter um feeling, um time muito assertivo e volta para a mentalidade da mão de obra que a Juliana estava comentando, de você saber quem é a fêmea que não está acessando o mini-box, de quem é a fêmea que não está se alimentando de acordo com a precisão de regulagem de alimentadores, né, de sistemas de drops. Sem dúvida. O mini-box ele depende 100% de um crivo na inspeção diária muito alto. A equipe tem que ser treinada para olhar, para buscar o animal e para olhar na hora certa, né? Que é olhar na hora da alimentação, para ver quem não levantou. E também a estratégia de recuperação que o João falou. Cada vez mais a gente vê tendências de dentro de baias de mini-box, de ter aí 1 ou 2 gaiolas hospital para a fêmea não precisar sair do grupo e isso não ocupar mais espaço dentro da granja. Então, olhar o que os desenhos modernos têm trazido, que é muito o que ter dentro do alojamento coletivo a oportunidade para o indivíduo. Então é dentro do coletivo eu ter esse olhar sobre o indivíduo. Acho que esse é o grande ponto crítico. E nessa questão da precisão, Amanda, é uma pergunta muito boa essa que você fez, porque eu vejo também que está um pouco ligado ao tamanho da minha unidade produtiva. Exatamente. Unidades produtivas muito grandes,
sem um controle de alimentação de precisão, elas são mais desafiadoras, porque geralmente elas são as que têm maior rotatividade de mão de obra. Então, granjas menores, não vamos dizer que é uma verdade absoluta, mas conseguem ter um pouco mais de estabilidade de mão de obra e esse olhar sobre o indivíduo. Isso também faz diferença para o nosso resultado geral na gestação coletiva. Certamente. Bom, pessoal, para a gente fechar esse programa, se vocês pudessem voltar ao tempo e dar 2 orientações técnicas ou de gestão para quem está implementando agora a transição para a gestação coletiva, quais seriam essas orientações? A minha seria: calcule a granja de acordo com o seu fluxo de produção, para poder dividir as baias de acordo com a necessidade comportamental dos animais. Separar leitoas, porcas ideais, ter um espaço destinado a fêmeas magras, porque esse é o sucesso, independente se a gente está falando de alimentação eletrônica, se a gente está falando de mini box. Avaliar muito bem os riscos e o que você quer com aquilo, né? Eu busco uma certificação, eu busco somente atender a legislação, porque pós-implantação e pré-implantação tem desafios de manejo que são muito diferentes. E um último ponto é: tamanho de grupo tem sim a ver com comportamento. Então, nem baias tão pequenininhas, com menos de 8 indivíduos, nem baias muito grandes, acima de 15 indivíduos, nós vemos muito mais debilidade de resultado. Então, tem que ter tudo isso em conta. Para a mini box, tá? Porque aí cada sistema vai ter sua adaptação. Então, aí tem que entender o que eu tô falando. Se eu tô falando de um gestal, se eu tô falando de outros sistemas. Então, é olhar isso. Mas como o mini box é majoritariamente a realidade brasileira, a gente acaba falando por ele, né? Exato. Eu acho que a Juliana finalizou um pouco com muita precisão naquilo que, novamente, depende do sistema que você vai fazer e, sem dúvida nenhuma, analise o fluxo. Analise o fluxo, o desenho de que você quer, porque o tamanho da baia vai te impactar diretamente no resultado reprodutivo. Granjas muito grandes, não adianta a gente também fazer baias extremamente pequenininhas. Existe, né, um tamanho que vai depender se é eletrônico ou se é novamente mini box. Você tem uma granja pequena, você vai fazer baias muito grandes, que foi o que aconteceu no passado. Então, se a gente fizer uma reflexão do passado e analisar hoje, tem muita coisa que aconteceu ao longo do tempo, e eu tenho certeza que a gente segue aprendendo muito. Vão vir novos desafios para frente, mas eu concordo com a Juliana. O principal ponto defina o fluxo, defina o que o seu sistema vai ser desenhado para entregar, e faça uma gestão física de saúde do seu animal, do plantel que você tem, né, de todo o alojamento como um todo, e não deixe de analisar consumo individual dos animais quando é possível, por exemplo, os sistemas que são cobre-solta com sistemas eletrônicos. Né? Analise o consumo. Isso te traz um efeito sobre o nascido e taxa de parição. Sem dúvida. E treine sua equipe, porque... Não tem uma recomendação apenas de manejo e gestão. Né? Treine a sua equipe. Porque se eu estou transitando, às vezes meu funcionário nunca viu um animal brigando fora da gaiola. Treine sua equipe. Exato. Treine sua equipe. Verdade. Bom, pessoal, muito obrigada por compartilharem todo esse conteúdo conosco, toda a experiência de vocês. Obrigada, mano. Satisfação muito boa estar aqui com vocês. Muito legal estar com a Juliana também. Foi muito bom, muito obrigada, gente. Tem tempo pra gente falar demais, né, João? Então é complicado. Obrigada, o assunto é extenso. Bom, pessoal, esse programa fica por aqui. Um abraço e até a próxima.